Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, é um prazer ter todos vocês aqui com a gente. A gente fica muito feliz de ter esse carinho de todos vocês e a presença de todos vocês aqui em nosso bate-papo de hoje. Bom, nós escolhemos a pedido de muita gente, nós vamos falar sobre energia Kundalini, né? E os seus benefícios quando a gente souber usar ela interessantemente. Olha, eu vou fazer uma abordagem hoje completamente diferente da Kundalini, tá? Porque muitos escritores, já muitos conferencistas abordam essa história da Kundalini, né? Eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais esotérica para que a gente possa entender a natureza dessa energia, né? E como esta energia ela afeta profundamente, né, o comportamento humano, o comportamento de uma sociedade, de uma civilização inteira. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa importante que eu quero deixar claro para todos vocês, nós vamos falar dessa questão. Vamos começar falando, né, do Projeto Terra. Né? O Projeto Terra e a preparação do planeta. Então, o primeiro ponto. A preparação para a chegada dos espíritos humanos à Terra. Então, vamos prestar bem atenção nesse detalhe aqui. Né? Muito bem. Vamos pensar, antes de existir qualquer ser humano aqui no planeta Terra, qualquer ser humano, e vamos entender que todo projeto, né, biológico deste planeta, basicamente quase tudo, até nas plantas, nós temos um projeto de vida sexuada. Ou seja, isto aqui intimamente ligado à reprodução da espécie. Das espécies, né? Basicamente a maioria, né, dos seres vivos baseado na condição macho e fêmea, ok? Tá? Então na natureza os animais, né, todas as formas, aves, você vai ter o macho, você vai ter a fêmea e assim por diante, de uma forma bastante ampla em nosso planeta, né? Nós temos sempre que diferenciar, né? Nós sempre temos que diferenciar espírito de corpo físico, biológico. Ok? Muito bem. Então a primeira coisa importante para a gente começar esse debate aqui, nós vamos banir totalmente a ideia darwinista, né, evolucionária de Darwin. Né? A vida não é um acaso, a evolução das espécies não é um acaso, e a mutação e a transformação das características de cada espécie não é aleatória, não é ao acaso. Tá? Nós vamos partir do princípio de um grande projeto planetário implantado por inteligências muito, muito avançadas aqui na superfície terrestre. Ok? Muito bem. Então, este é o primeiro aspecto que eu quero deixar bem claro aqui no nosso debate de hoje, né? Que todas as formas de vida que existem hoje aqui na Terra, inclusive do reino animal, do reino vegetal, são projetos de inteligências muito avançadas que num passado distante no universo evoluíram demais e implantaram essas civilizações em mundos e planetas. Tem um objetivo e nós vamos entender o porquê. Tá? Muito bom. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar usando a louça. Né? Muito bem.
Vamos pensar em seres extremamente avançados em ciência e tecnologia. Porém, esses seres avançados em ciência e tecnologia habitam planos superiores. Essa é uma das premissas importantes da gente entender. Eles não são seres materiais de dimensões materiais densas como nós, aqui estamos agora. Não. São seres que habitam umas dimensões bastante superiores, bastante elevadas no plano cósmico e espiritual. Tá? Muito bem. Eu vou mostrar para vocês. Vocês sabem qual que é a diferença entre um robô, né? Um ciborgue e um androide. Então, vamos ver a diferença. O robô é geralmente uma entidade mecânica, né? É o que nós estamos tendo aqui agora. Você vê lá aqueles cachorrinhos tentando tudo mecânico, gente fazendo todo robô mecânico parecer com um ser humano, às vezes, né? Tem aquele próprio filme Eu, Robô, né? Do Isaac Asimov, né? Escritor Isaac Asimov, maravilhoso. E que o Will Smith fez esse filme agora, né? Recentemente, né? Onde você vai ter robôs com inteligência artificial, né? Inteligência artificial, o IA, que começa a evoluir até um ponto que esses robôs começam a ter emoções, sentimentos, memórias próprias, como se nós criássemos um ser pensante, um ser que sente como se fosse qualquer um de nós, né? Eles se confundem com a característica emocional, pensante, né, de um ser humano comum. Tá? Então, isso é um robô. Agora, o que é um ciborgue? Um ciborgue é uma mistura de humano com máquina, né? Ou seja, você pode ter um humano pensante, mas você pode ter um braço mecânico, uma perna mecânica, tal, né, que dê mais, né? E assim por diante. Você é uma mistura de homem e máquina. Então o pessoal chama isso de ciborgue, né? Vocês lembram na década lá, quem é mais velho, né? Na década de 80, nós tínhamos um seriado chamado Cyborg, o homem de 6 milhões de dólares. Né? Que na história do filme ele é um piloto da Força Aérea Americana, né? Que se acidenta e se arrebenta todo. E ele vai para um projeto secreto lá, né? Do exército americano, onde essas partes que foram destruídas deles são substituídas por peças mecânicas de alta performance, né? Então braços, pernas, né? Então ele era muito forte, corria, saltava longe, né? Por causa dessa coisa híbrida, né? Entre humano e máquina. Um androide, ele é totalmente, né? Aqui, Blade Runner. Quem assistiu Blade Runner, né? 2049, ou o próprio, né, o mais novo, esse 2049, onde você vê que eles construíram uma entidade biológica em laboratório, tá? E essa entidade era totalmente biológica, muito parecida conosco, extremamente parecida conosco, e eles simplesmente introduziam uma programação de uma inteligência artificial avançada neste androide, tá? Então, o androide já é uma entidade, pode ter partes biológicas, né? E pode ser 100% biológico, mas produzido em laboratório e tal, não tem nada de... É uma produção muito artificial. E você implanta uma memória dele, já nasce adulto, não tem fase criança, nada, você projeta ele adulto, cresce e tal. E você tem ali uma inteligência androide. Muito bem. A discussão no filme é uma discussão muito interessante, se vocês assistiram, né, que o diretor, né, é o Ridley Scott, né, um cara que já produz muitos filmes de ficção, e o próprio escritor, né, ele vai debater a ideia de que esse androide,
com essa inteligência artificial, com emoções, sentimentos, eles se evoluíram tanto, que chega um momento que uma androide fica grávida e se auto-reproduz sem o consentimento da fábrica de androides. Eles perdem o controle do androide. Os androides se relacionam, né, e passa a ficar, uma androide ficar grávida e ela começa a autorreplicar, ela começa a gerar. Bom, então, perceba o que eu estou dizendo, tá? Isso os nossos filmes de ficção já estão até aventando essas possibilidades de você criar robôs avançadíssimos de natureza biológica e da mesma forma que aquele filme Eu, Robô lá, né, que se torna uma dele, cria uma independência mental, psicológica e consciencial para sua autoevolução, né? Esses androides também, além de ter essa IR, essa inteligência artificial, desculpa, eles passam a ter a capacidade de autorreprodução. Aí é muito engraçado, porque começa a chegar muito perto do que realmente nós somos aqui. A discussão do filme é exatamente o que nós somos. Será que nós não somos androides avançados, criados por inteligências muito avançadas, do qual nos implantadas aqui na Terra? Então vamos analisar essa primeira parte aqui, para depois a gente já vai entrar na Kundalini, fica tranquilo, tá? Mas para a gente entender o conceito de Kundalini no negócio. Tudo bem, então vamos pensar que uma raça muito avançada, né, superior, nos planos superiores, uma raça muito avançada, bilhões, ó o termo que eu estou usando, bilhões de anos à nossa frente. Porque o nosso universo, segundo cientista, tem 13 bilhões de anos. Né? Nossa galáxia, principalmente, né? 13 bilhões. O nosso planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, quando a Terra estava nascendo, geologicamente, né, astrofisicamente, a galáxia já tinha 9 bilhões de anos. Então, podia aqui ter evoluído civilizações adiantadíssimas, avançadíssimas, e chegado hoje, né, civilizações com bilhões de anos na nossa frente, em ciência, tecnologia e avanço. O que esses caras não estariam fazendo em matéria de androides, de robôs? Então, veja bem. Então, eu vou partir desse princípio aqui. De uma raça muito avançada. Muito bem, aqui está o planeta Terra. Presta atenção, tem que entender isso aqui agora, Superfície da Terra. Essas são novidades que eu estou trazendo para vocês, hein? Que eu falei que depois de 2019 eu ia trazer novidades. Depois né? Vamos pensar no plano astral. Né? Vamos pensar na outra dimensão espiritual. E vamos pensar numa dimensão mais lá em cima. Né? Tudo bem. Então, vamos pegar aqui esses seres avançados que eu estou falando, eles moram aqui, nessa dimensão. Então, esses caras vão criar projetos planetários e as almas que estão nessas dimensões aqui, as almas que estão nessas dimensões, vão descer a esta dimensão e vestir uma roupa densa para se manifestar e interagir nessa dimensão, nessa realidade. Então veja bem. Então esses seres aqui, eles projetam um androide aqui, coloca aqui. A história de Adão e Eva, tá? É bem similar a isso. Só que esse androide, ele precisa ser autorreplicante, ele precisa se reproduzir. Então, ele vai usar o mesmo esquema de todos os androides que já existiam aqui na Terra, todos os robôs, animais, seres vivos que já existiam, e cria, né, 2. Um macho e uma fêmea.
Ok? Então eles vão criar 2 androides, macho e fêmea, e através da interação desses 2 androides aqui, de uma interação sexual, eles vão se autorreproduzir. Ok? Muito bem. Mas para isso, para que esse projeto seja legal, tá tendo um ronco aí, não tá? Tá saindo ainda. Tá saindo algum zumbido aí, pessoal? Se no som vocês me avisam aí que eu tento. Senão é só aqui no estúdio, aqui no aparelho de fora. Aqui. Então vamos continuar com a ideia. Então vamos pensar nisso aqui. Esquece o espírito por enquanto. Esquece o espírito por enquanto. Tá? Então vamos pegar ele aqui do lado. Vamos pegar o cidadão aqui. Tá aqui. 2 coisas importantes esse Android vai ter que fazer. Isso vai estar na programação. Eu vou programar esse Android antes de colocar qualquer alma nele, qualquer espírito nele. Tá? Então, ele é uma roupa que eu estou projetando, uma roupa avançada para o espírito usar. Só que o jogo é o seguinte: eu preciso que esse espírito, esse Android se autorreproduza. Então eu vou colocar nele o programa de autoalimentação. Então ele precisa se alimentar, ele precisa comer. Ele precisa comer para dar energia, aquela coisa toda. Então, eu vou botar nele um programa de autoalimentação e isso vai dar muito prazer para ele. Então, tudo que ele necessita, ele vai em busca do prazer. Tá? Então, o prazer de comer, de se alimentar, do mamífero desde criança e mamar nos seios das mães, isso dá muito prazer, é uma energia muito forte. Tá? Que se movimenta através de toda a biologia do Android. Tá? Essa é a primeira. Segunda coisa importante a ser programada nesse Android aqui, ó, presta atenção, agora essa é a grande sacanagem, saca só. É a reprodução sexual. Então, veja bem. Para que você garanta o sucesso de uma espécie na superfície do planeta, você tem que ter energia básica, fundamental para tudo funcionar, o combustível, que ele vai queimar todos os dias, como um carro, como qualquer objeto. E você precisa implantar nele, agora, uma das maiores fontes de prazer que esse Android vai experimentar, que é o relacionamento sexual, que é exatamente a energia sexual que vai dar o maior índice de prazer para ele. Porque se sexo fosse uma coisa horrível, doesse, a civilização e a extinção. Então, tem 2 forças poderosíssimas nas quais este Android primário é impulsionado, tá? Esses 2 programas básicos que faz movimentar mentalmente na consciência desse ser aqui, no cérebro desse ser, a necessidade profunda de se alimentar e a necessidade profunda de se reproduzir. Só que para se alimentar, ele não precisa do outro, basicamente quando ele já está adulto, só quando precisa da mãe, tudo quando ele é pequeno. Mas no caso da reprodução sexual, ele necessita praticamente 100% do outro para exercer essa função. Então, o sexo oposto. Agora que nós vamos entrar no jogo da história aqui. Tá? Acompanhe. Até agora eu não falei de espírito. O espírito não está na jogada ainda. Tá? Então, para que essas coisas 1 e 2 funcionem perfeitamente, né? Essas 2 funções primárias será induzida por uma energia que vai ser chamada de Kundalini pelos indianos, né? Ok? Ah? Então, esta energia, ela faz parte do programa do Android,
E o Freud descobriu, olha que legal, Sigmund Freud, ele descobriu o seguinte, que quando os mamíferos nascem, a energia sexual de prazer está na boca, na fase oral, como o Freud chamava. Então, na verdade, um bebê, quando mama na mãe, tantos cães, animais, eles sentem muito prazer. Na verdade, eles sentem um prazer sexual. Né? Um bebê, quando ele está mamando na mãe, os mamíferos, claro, não estou falando de pássaro que bota ovo, nada. Mas eles estão tendo um grande prazer sexual. E esse prazer vem do despertar dessa energia. Essa energia cria toda essa potencialidade. Então, depois o Freud descobriu, porque isso aqui é importante no início, é uma forma de ato sexual para dar sustentabilidade no começo da vida, que é a alimentação. Então, por isso que você tem uma criança, ela chupa chupeta, você tira, ela sempre está com a boca, porque aquilo lhe dá prazer sexual. Mas, na verdade, esse bebê está cumprindo, porque ele não tem inteligência, o espírito que está ali, então ele tem o quê? Movimentação por uma programação básica do androide. Ele está sendo arrastado por uma programação primária, que é o projeto do androide. O espírito está só experimentando junto com o androide essa sensação. Então, segundo o Freud, depois passa-se um tempo, ele vai para a fase anal. O que significa energia deslocada aqui? Por exemplo, quando a criança está nessa fase, ela não tem controle básico, ela faz cocô na cama, faz xixi na cama, né? Ela não tem controle disso aqui. Então, quando esta energia e este programa sai dessa fase e joga nesse centro, a criança começa a ter controle, ela controla, né? Segura o cocô, segura o xixi para fazer no banheiro, para fazer, sabe? Como a mãe vai ensinando tudo, tá? Então é a fase de controle. E depois de um tempo, esta energia continua circulando, esse programa mental joga para a área sexual. Aí, quando ela chega aqui, esta energia está concentrada nesse chakra, que vai conduzir o indivíduo a toda sexualidade e impulsioná-lo ao relacionamento afetivos e sexuais. Então presta bem atenção. Por que vocês se apaixonam pelo outro? Por que vocês têm uma necessidade imensa de sair de um estado de solidão, ter o outro, fazer sexo com o outro, viver naquele estado de prazer, aquela energia maravilhosa, aquele estado transcendente de consciência que o ato sexual oferece? Por que você está sendo impulsionado pelo outro? Isso significa que o espírito não está no controle. Então, é muito importante que todo o projeto Terra e toda a experiência que os espíritos vêm vivenciar encarnando nesse corpo, no projeto Terra aqui, é experimentar, presta atenção, um programa avançado de inteligências avançadas de energia sexual. E tudo o que isso vai agitar no comportamento humano. Tá? Então presta atenção. Isso é muito importante que vocês entendam. Aí vocês vão entender o que os mestres indianos vão fazer com essa energia Kundalini e com a energia sexual. Como é que ele vai trabalhar isso? Bom, muito bem. Então, eu tenho um androide programado onde as coisas vão acontecer assim. Tá? O androide. O espírito nem entrou. Isso aí é um projeto do androide, para ele se autorreproduzir, para ele se autoexistir, se autoalimentar. Agora, nós vamos introduzir nisso tudo o espírito. Tá? Então, né, vamos imaginar aqui o projeto Terra, vamos imaginar, né,
o plano astral, o espírito está aqui no plano astral. Ó. Esse espírito, em primeiro lugar, ele não é macho nem é fêmea. É muito importante que vocês entendam isso. Aquele espírito que nunca encarnou, nunca desceu em planos densos da matéria pela primeira vez, tal, aquela coisa toda, ele não é macho e nem é fêmea. Ele não sabe o que é essa sexualidade. Lá no plano astral, os espíritos não se relacionam sexualmente, não se relacionam afetivamente dessa maneira que vocês imaginam aqui. Lá não existe isso. Então nós vamos pensar o início de todo o projeto da alma que vai descer. Então, ela não tem sexo, ela é uma alma assexuada, mas ela vai entrar em um desses dois corpos que ela tem que escolher. Ela vai escolher ou o macho ou o fêmea, tá? Então, à medida que este espírito vem e desce e entra dentro de um corpo, este corpo é um androide. É um androide projetado por civilizações avançadíssimas que vai seguir esse programa da energia Kundalini. É a energia Kundalini que vai controlar todo o processo evolutivo dele. A hora que ele entra, então desde cedo ele vai experimentar isso aqui, ó. Ele vai experimentar um relacionamento sexual com a mãe. Aí tem todos os aspectos da teoria freudiana, né, dos complexos de Édipo, né, e toda aquela coisa toda que a gente sabe aqui, né? Ok? E quem estudou psicologia um pouco sabe o que a gente está dizendo, né? E ele vai passar por todas essas fases aqui e chega na fase sexual, no teenager, 13, 14 anos de idade, que ele vai procurar então se relacionar. Tal. Então todo esse processo aqui, quando ele chega aqui, todos esses processos criam uma coisa chamada conflito. Então a alma, ela vem experimentar uma forma de conflito. Ela vem experimentar uma forma de interagir com o outro. Então, se desenvolve aqui uma coisa chamada ego, né? E ele vai participar de um conflito. E esse conflito é uma disputa. É uma competição. Então, em todo tempo, ambos os sexos, né? Ele vai competir para conquistar a mulher mais bonita, ele vai competir para ser o homem mais poderoso, o homem mais rico, o guerreiro mais forte, né? Todas essas ações, quando você monta uma banda, vai fazer um som de rock aí, quando você compra um carro, último tipo, uma Ferrari, tudo é para se exibir ego, para você então, você está sendo dominado por essa energia primária e todas as suas ações vai ser uma ação sexual para conquistar um relacionamento poderoso para te dar prazer e reproduzir a espécie. Então, o espírito ignorante, no sentido prático da coisa, ele é 100% dominado pela energia Kundalini. E que não faz parte dele. Tá? Essa é a jogada do projeto. Né? Então, você pode ver que todos os conflitos humanos estão no relacionamento afetivo, sexual. A partir daí, tudo mais é construído em volta disso. Né? O cara compra uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, tudo para impressionar a fêmea, para conquistar a fêmea. E ao longo da história, nós sabemos, né, que todas as sociedades mais primitivas eram todas machistas mesmo. Né? A mulher ficava lá, né, e o macho ia fazer as conquistas, né, aquela energia machista, né? E toda poderosa para então poder conquistar a fêmea e manter poder. O poder está intimamente ligado ao ego. Todo o ser que busca poder é porque ele está insatisfeito sexualmente, ele não está, né? E essa energia o domina. Então nós vivemos as experiências mais densas, mais conflitantes. Isso leva a guerras, a conflitos, a invasões, a guerras mundiais. Tá? E não só eu que explico, não. Os grandes terapeutas sabem disso, que nós somos movimentados por uma energia que ela é resultado de tudo que acontece no planeta. Buda já dizia, né? A paz não existe no mundo, a paz é uma questão interna do ser humano, né? O que existe no mundo é reflexo do que está acontecendo dentro do ser humano. Se o ser humano internamente ele está em guerra, o mundo vai estar em guerra lá fora. Se o ser humano está depressivo, todos os seus atos são atos depressivos. Se eles são infelizes, tudo que vai acontecer lá fora é a expressão do que está dentro dele. Tá?
Muito bem. Agora, como é que a gente sai desse buraco? Né? Como é que a gente sai desse programa? Como é que a gente não ser dominado fortemente pela energia Kundalini e a gente conseguir uma transcendência, né? A gente conseguir uma iluminação? O que os grandes mestres do passado faz? Vou explicar para vocês. É aí que está o segredo de tudo, né? Então, como as pessoas sabem que esta energia, nós vamos chamar de energia sexual, né? A energia sexual, que na verdade os indianos é que chamam isso aqui de Kundalini, tá? Ela está 100%, presta atenção, olha que legal, 100% centrado nos chakras baixos, que é no chakra sexual. Então eu vou desenhar os 7 chakras aqui para vocês entenderem. Muito bem. Esse é o chakra básico, é o chakra raiz, é o chakra dos ossos, tal, né? Está voltado para a terra. Agora, aqui então nós temos o chakra sexual. Ok? Aqui nós temos o chakra do estômago. Só para a gente dar no meus bois. Aqui nós temos o cardíaco. Aqui nós temos o laríngeo. Aqui nós temos o ágina, da terceira visão. E aqui nós temos o Sahasrara. Sahasrara, que é o chakra da consciência cósmica. Então nós vamos dividir aqui agora, para vocês entenderem a ação dessas forças, assim, ó. Nós vamos dividir assim, ó, em 3 partes. 1, 2 e 3. Estômago e sexo. Olha, comer e fazer sexo. Lembra aquela primeira programação que eu falei para vocês do Android? Ele precisa comer para manter energia e fazer sexo para se reproduzir. Então, olha o que eu vou falar, vocês vão ficar bravos comigo até, mas 99% de toda a civilização do nosso planeta, até posso colocar até mais, tá nessa fase. Só vive para comer e fazer sexo, comer e fazer sexo. E todas as suas ações é para convergir neste ato sexual. É a construção do ego, é a construção do poder, é a construção da fama, é a construção do sucesso. Tudo para convergir na satisfação desses 2 centros apenas. A energia Kundalini, ela fica centrada nos centros inferiores do ser humano e ele fica com todas as emoções primitivas, ódio, conflito, guerra, quer sair batendo em todo mundo, briga, tal, por qualquer motivo, mata a mulher por ciúmes, feminicídio, tudo que está sendo movido por essa energia primária que não é relativa ao espírito. Bom, o que os grandes mestres fazem? Né? O que os grandes mestres fazem? Vamos lá. Muito bom, vamos lá. Então, se você for para a Índia, você pegar todas as escolas de sabedoria, de yoga, todas as escolas de yoga, elas vão ser, né, celibatárias. O que ela faz? Não vou ceder a essa energia. Essa energia não vai me controlar. Então a primeira coisa que eles fazem é banir o sexo. Bane. Não deixa essa energia tomar conta de mim e eu vou buscar outra coisa, outra direção, outra forma de estar no mundo, sem ser dominado por essa energia primária, né? Que é a energia do sexo, que é a energia muito poderosa, ela é muito poderosa, ela é dominante, domina as nossas emoções, né? E a gente fica escravo 100% dela, né? Então os mestres vão fazer isso. Você vê até a Igreja Católica, né? Os padres são celibatários. É alguma coisa muito antiga que vem lá que eles não explicam muito aqui, mas as escolas orientais, quem estuda a Índia, tudo sabe como é que funciona. Se você vai ver aquele Kumbh Mela, aquele festival indiano, é muito engraçado, né?
Os caras descem da montanha, aqueles monges, tudo, muito deles nus, pelados, tá nem aí com o ego, se ele é feio ou bonito, se ele é atrativo sexual, se ele não é. Ele pega toda essa condição material, joga de lado, o sexo também, para não ter a mínima importância, porque ele está focado em uma outra. Ele está focado. Quando ele desativa aqui, ele desativa isso aqui, ele está querendo ativar os centros superiores. Ativar aqui e aqui. Aqui, quando ele ativa esse centro, ele se torna um paranormal, um vidente que vê, fala com o espírito. E se ele conseguir ativar esse chakra em vida, é o chamado chakra da iluminação. Né? O chakra da iluminação é o chakra que vai fazer ele lembrar de vidas passadas, lembrar de antes dele encarnar, ter toda uma consciência cósmica de milhares de anos que ele está numa jornada cósmica evolutiva, esse espírito, tá? Então, o que os mestres fazem? Não ser controlado pelas energias primitivas do androide, do corpo físico e do corpo biológico, tá? Na Índia temos uma escola fantástica, né? Que é a escola do Tantra Yoga. Então, olha que interessante. O Tantra Yoga é uma escola que vai usar, não vai, porque tem muita ação celibatária. Celibatária é o quê? Eu nego totalmente, não faço, esqueço, deixo lá. O Tantra não vai fazer isso. O Tantra vai usar o ato sexual, né? E controlar, presta atenção, controlar a Kundalini. Ok? Ele vai controlar essa Kundalini. A palavra Tantra na Índia significa controle. Então, Tantra significa controle. Mas o que ele quer controlar? Então, veja bem, isso é muito importante, né? Que essa é a base da história nossa. Quando o indivíduo vai para um ato sexual, ele está sendo impulsionado 100% para o outro, por isso ele se apaixona doentemente, né? Ele fica todo perdido, confuso. Caiu? Isso, a energia Kundalini, ela domina as emoções, domina os sentimentos, prende você na individualidade, porque você não atua com chakras superiores, as suas percepções são bem primitivas. Então você não consegue interagir superiormente com o outro, você interage só superficialmente com o outro. Então você não sai da solidão. Você é um ser que continua 100% solitário, profundamente solitário, dentro de você mesmo. E você procura no outro preencher esse vazio da solidão, né? E por isso você se apaixona, você fica um doente psicologicamente. Quando você toma um chifre, então você quer morrer, tal. Você quer possuir, controlar o outro, ter poder sobre o outro. Todas essas coisas que a gente vê o dia a dia nos relacionamentos mais doentios aí, do dia a dia de todos nós, né? Muito bem. Então, o que o Tantra quer fazer então? O Tantra quer fazer o seguinte, veja bem, todas as vezes que você vai para um ato sexual, as pessoas acreditam que o mais importante é atingir o orgasmo, né? Mas o orgasmo, o teu corpo, ao longo do tempo, ele vai acumulando uma energia, Kundalini. É uma força, é uma energia. A hora que você vai para o orgasmo, na hora que você tem o orgasmo, deixa eu estudar. Vamos estudar esse orgasmo, que agora vocês entenderem o que o Tantra quer controlar. Hã? Então vamos lá. Agora é muito importante vocês entenderem. Né? Eu vou fazer um gráfico aqui com todos vocês sobre
Eu vou colocar assim, nível de prazer e aqui tempo de energia Kundalini. Tá? Energia Kundalini. Então, quanto mais excitado, mais prazer você atingir, mais energia Kundalini você está gastando para fazer isso. Então vamos lá, vamos tentar entender como é que é um ato sexual normal de pessoas comuns, que objetivam o orgasmo. Então, eles começam no relacionamento, a dois, vai se excitando, eles vão se excitando, o tempo vai passando, eles vão se excitando, o nível de prazer vai subindo aqui na escala, ó. Na hora que chega o orgasmo, ele dá uma explosão, vai lá em cima e imediatamente cai. E a maioria das pessoas cai lá para baixo, ó. Certo? Aqui é o nível de prazer, lembra? Mas a maioria quando volta, ela volta aqui, ó, ela volta no negativo da história. Ela volta com angústia, depressão, solidão. Porque esse nível de prazer, ela não conseguiu manter. Foi por segundos. E quando tudo cai, porque essa energia vai embora, presta atenção. Quando você tem orgasmo, tudo aquilo explode como uma bomba, dá um êxtase e você perdeu a energia. Quando você perde, você volta para o zero. Todo o teu ser emocional, celular, tudo volta e às vezes volta lá embaixo. Naquele estado que você estava de angústia, de prazer, tal, solidão, tal, encontrou um parceiro, foi lá fazer sexo, aconteceu isso. Então, tudo isso aqui, toda essa energia você perdeu. Então, orgasmo é uma perda de Kundalini. Aí, né, o cara tem que, poxa, às vezes, né, quando é jovem, dá umas 2, 3 por dia. Mas quando o cara vai viver, ele não tem energia para dar um orgasmo, sabe aquela coisa toda? Vai perdendo, vai envelhecendo, vai destruindo o ser, né? O que o Tantra faz? Então o Tantra é o contrário. Por isso que a palavra Tantra chama controle. É a única técnica na Índia e no mundo, no planeta inteiro, que desenvolveu esse caminho de ir para um relacionamento sexual, não banir o relacionamento, nada disso, nem ser celibato, mas estar no controle da Kundalini. Tá? Então como é que é o negócio? Então ele começa com a relação sexual, vai se excitando, mas ele nunca vai permitir que essa explosão aconteça. A hora que ele vai perceber que a explosão vai acontecer, ele segura, volta cá, baixa um pouquinho aqui, volta de novo, tem uma excitação, controla, não deixa acontecer o orgasmo, e ele vai indo. Ele vai indo. E outra, quando ele resolve terminar o ato sexual, ele termina e nada foi perdido. Tudo está nele ainda. Ele pode estabilizar até aqui, ó, um pouco acima desse nível de prazer. Ele está com saúde. Inclusive, quando você perde muita Kundalini, muita energia, você fica doente. Seu sistema imunológico abaixa pra caramba. Qualquer coisa né? Porque as emoções suas ficam lá embaixo, você não sabe por quê. Você não tem energia, Kundalini é energia do prazer, energia da vida. Você perdeu, que ela vai embora. Você também entra numa puta fase depressiva, angustiante, fica mole, fica com raiva de todo mundo, né? Suas emoções são afetadas. O que acontece com a prática constante do Tantra? Com a prática constante, você vai podendo fazer isso aqui, ó. Cada vez mais ir controlando no nível mais alto, né? No nível mais alto. E todas as vezes que você termina uma relação sem terminar, né? Que você não termina, o Tantra não termina, porque não tem orgasmo, você vai estabilizando no nível mais alto, ó. Né? Você pode ter longos períodos de prazer, e não mais 30 segundos, 5 segundos, 10 segundos, e você vai experimentando estados elevados de consciência, e como a energia está controlada, ela não sai, olha que louco, presta atenção, quando ela não sai, porque no orgasmo, você tem o chakra sexual, a energia explode, você perde, ela vai embora. Então quando você não deixa ela sair, você trava ela aqui, automaticamente ela tem que fazer o seguinte, ó. Automaticamente ela tem que começar a procurar uma outra saída, então ela começa a subir pelo nádis, ó.
ela começa a subir naturalmente pelo nádis e ela começa a naturalmente ativar os centros superiores, os chakras superiores. E isso faz você acordar e se libertar do controle da programação do Android. É sair da Matrix. Vocês entenderam a chave de tudo? Né? Eu tenho certeza que ninguém explicou a coisa desse jeito para vocês até hoje. Eu já li tanto quanto milhares de livros aí, nunca vi. Os espíritos me explicam desse jeito. Né? Eu vou buscar conhecimento com eles, eles me explicam desse jeito. De um jeito mais moderno, de uma forma mais atual da gente conversar com as pessoas. Porque a gente não conseguia falar há 100 anos atrás, falar de Android, de robô, ninguém entendia isso. Há 2000 anos atrás, muito menos. Né? A masturbação é uma prática incorreta através da teoria da Kundalini? Não, claro que não. Mas você tem que fazer isso aqui, na sua masturbação. Ó, que masturbação é uma fantasia, né? E o ato sexual em si, mesmo que você esteja com uma outra pessoa, né, compartilhando as energias, aquela vibração, no fundo, todos estamos em nós mesmos. O outro é apenas um parceiro que nos conduz para o despertar dessa força, dessa energia interior que nós temos dentro de nós, que a gente chama de despertar da Kundalini, que está dentro de cada um de nós. O ato a dois é uma parceria conjunta para que ambos possam experimentar um estado elevado de consciência, alterado de consciência, provocado pela Kundalini, e nós vivenciarmos esse estado de prazer. É possível fazer isso ao meio da energia com masturbação? É possível. O Tantra não precisa necessariamente você ter um parceiro. Você pode praticar sozinho. Né? Não tem problema. Né? Ter vários parceiros sexuais é prejudicial? Cara, o lance é o seguinte. Cada ser tem uma aura, uma energia. Deixa eu explicar isso para vocês. A gente tem que escolher muito bem os nossos parceiros. Você tem que entender que Tantra, quando ele não é putaria, não é zona. Tá? Não é aquela prostituta que transa com 20 no dia porque precisa de grana. Né? Então é o seguinte, cada ser, tanto o homem quanto a mulher, tem um campo áurico. Tem um campo áurico aqui, né? Em torno deles. Se você dá um abraço na pessoa, só um abraço já é uma troca de energia. Imagine se essa energia estiver muito ruim. Uma pessoa muito depressiva, uma pessoa muito angustiada, ela tem esse campo áurico tudo ferrado. Imagine você trocar o orgasmo com essa pessoa aqui, ela contamina todo o seu campo áurico, ela te destrói toda, você fica doente. Então não é com qualquer parceiro, com um monte de parceiro, o Tantra não é a quantidade de relacionamentos, é a qualidade, é a vibração do teu parceiro, a vibração amorosa do teu parceiro, né? Aquela aura bonita e pura que toca em você, promove um crescimento. É algo muito bonito, não é algo... Vocês não podem confundir Tantra com putaria, gente. A gente não precisa ficar transando com todo mundo. Quem que transa com todo mundo? Porque tá aqui embaixo ainda. Tá preso, tem uma necessidade, parece que tudo que é sexo, sabe? Pô, calma isso aí. Escolhe uma pessoazinha legal, fica com ela, curta ela, faz ela crescer junto com você. Quantidade nunca foi qualidade. Isso. Tá bom, pessoal. Então, basicamente, as informações básicas de tudo isso, eu sei que é um período muito curto, né? Pra gente discutir isso, tá? Então, deixo vocês aí com muito carinho. De outras voltas, nós vamos falar mais sobre esse assunto também, em outras palestras gratuitas para todos vocês aí. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Ok, meus queridos? Namastê. Muita luz, muita paz e muito agradecido mesmo pela presença de todos vocês. Quem não assistiu, fica gravada essa palestra. Avisa os amigos, peça para ele assistir também, tá ok? Namastê, pessoal. Muita luz a todos.